O debate sobre a conquista do voto evangélico movimentou o debate na Globo News na noite desta terça-feira entre o pastor Henrique Vieira, deputado federal pelo PSOL, e Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Considerado o braço direito de Silas Malafaia, o deputado federal do PL foi atropelado por Henrique Vieira, que expôs todo o plano sujo de pastores picaretas ligados ao bolsonarismo que usam a fé das pessoas para enriquecer. Historicamente, e eu reconheço isso, há um mecanismo majoritariamente conservador no protestantismo brasileiro, do qual o segmento evangélico é derivado. Mas eu preciso também colocar aqui um ponto de divergência. Vamos lá. Na minha opinião, no último período, o bolsonarismo transformou a igreja em palanque político. E utilizando, inclusive, meios econômicos e de comunicação de massa. Em muitos lugares há uma espécie de criminalização e demonização de quem, por exemplo, é evangélico e vota na esquerda, é evangélico e vota no Lula. Como se mais importante fosse votar em Bolsonaro para presidente do que crer em Jesus como Senhor e Salvador. Só que isso não é feito casuisticamente ou isoladamente. É feito com rede de televisão, rede social de massa, rede de rádio. Ou seja, na minha opinião, o bolsonarismo está criando um ambiente de hostilidade, inimizade e transformando o púlpito da igreja em palanque político. Isso, de fato, está mexendo com o nosso povo e é contra isso que eu luto. Não para tornar a igreja de esquerda, mas para que a liberdade de consciência, expressão e voto de cada irmão e cada irmã seja respeitada sem criar um ambiente de hostilidade e demonização. É uma divergência política, não é uma guerra espiritual. Sóstenes tentou negar a influência política dos pastores dentro da igreja evangélica, mas foi desmascarado ao vivo por Henrique, que mostrou a ligação de Silas Malafaia com Bolsonaro e do banqueiro Daniel Vorcaro com a igreja da Lagoinha, de André Valadão. Eu, honestamente, me nego a acreditar na informação do Henrique de que existam denominações, e se existir, talvez sejam casos isolados e não a maioria, que use púlpito para fazer política. Agora, querem cercear o evangélico do debate político. Esta é a tática da esquerda. Primeiro, a esquerda não persegue nem estigmatiza o campo evangélico. Respeita a fé evangélica. É do governo Lula, na primeira ou segunda gestão, a lei da liberdade religiosa. Não há uma igreja fechada no Brasil por conta de perseguição política e religiosa. Aliás, teve uma igreja que fechou uma unidade, que foi a Igreja Batista da Lagoinha, por causa de corrupção interna de um pastor ligado a Vorcaro, financiador de Bolsonaro. É uma ironia da realidade. A única igreja que a gente tem notícia que fechou foi por causa de corrupção de um pastor ligado a Bolsonaro, e é o caso do Banco Mais, não tem nada a ver com o governo. Segundo, olhando nos olhos do Sóstenes, corajosa e respeitosamente, uma coisa é debater dentro da igreja. Debate pressupõe pluralidade e respeito às diferenças. Outra coisa, vou dar um exemplo aqui difícil de ser contestado. Silas Malafaia levou para dentro do templo, no ambiente do culto, Cláudio Castro, Eduardo Paes e o próprio Bolsonaro, ao contrário do que o deputado acabou de falar. É templo, é culto, é dia de celebração, tem púlpito, tem palanque, tem candidato e dizendo para o Brasil inteiro que evangélico não pode votar na esquerda, transformando o debate público democrático em batalha espiritual que mobiliza o ódio. Isso não foi qualquer outro pastor. Foi uma liderança evangélica reconhecida que é ligada aos Sóstenes. É só procurar que você vai ver Cláudio Castro, Eduardo Paes, o próprio Bolsonaro e falas ou gritos do Malafaia dizendo que o evangélico não pode votar na esquerda. Rebaixa o debate político, transforma o púlpito em palanque, criminaliza quem pensa diferente e gera inimizade ao invés de comunhão e respeito às diferenças. Eu acho que esse tipo de discurso tem realmente confundido o nosso povo, que eu quero respeitar e dialogar. Então, muitas vezes, o debate sobre família, de fato, há um viés que coloca na esquerda como se nós fôssemos contra a família. Por que nós somos contra a família? Eu devolveria essa pergunta. Porque quando eu olho para a realidade brasileira e das famílias evangélicas, eu vejo mãe solo,
Eu vejo crianças educadas pelos avós. Família, para mim, é cuidado, amor, sustento, proteção e carinho. Família, para ser protegida, precisa de casa, de emprego, de renda, de alimento para as crianças, de escola para o adolescente, de emprego para o jovem, de respeito ao idoso. A ideia de família, para mim, tem a ver com o fim da escala 6x1, para que as pessoas tenham mais tempo de descanso, de convívio com os seus filhos. A ideia de família mobilizada pela direita, muitas vezes desconsidera que no próprio ambiente familiar, meninas são violentadas e mulheres são vítimas de violência sexual. Então, família não é homem, mulher e criança. Família é amor, cuidado, carinho e proteção. Henrique Vieira, que é pastor da Igreja Batista, ainda denunciou o senador Carlos Viana, que blindou a Igreja da Lagoinha como presidente da CPMI do INSS. Queria perguntar para o senhor sobre a questão da Igreja Lagoinha, que o senhor mencionou, né? A igreja da qual fazia parte o Fabiano Zettel, foi pastor, que é cunhado de Vorcaro, era o caixa, o que tudo indica, a pessoa que operava o caixa de Vorcaro. O ministro Flávio Dino mandou ampliar as investigações em relação às emendas que foram enviadas para a instituição. O senhor entrou com o requerimento e pediu isso, entendeu? Que o caso deveria ser investigado, porque fé não poderia ser usada como escudo para privilégios nem para impedir investigações. Exatamente. Primeiro, respeito profundo aos irmãos e irmãs da Igreja Batista da Lagoinha. Não se trata de generalizar ou tirar a credibilidade da igreja e dos irmãos que lá congregam. O que nós percebemos? Eu vou explicar. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. No escopo da investigação tem um grupo ligado à Lagoinha, por causa da relação de Vorcaro com o Zettel. Então, está ali no escopo da investigação. Daí a gente olhou e percebeu que o senador Carlos Viana, em 2019, 2021 e 2023, destinou emendas parlamentares para a Fundação Oasis, braço social da Igreja Batista da Lagoinha. Então, calma aí. Ele conduz uma investigação e, historicamente, financia um grupo que está sob investigação. A gente viu ali um conflito de interesse. Até porque, acompanhando o trabalho da CPMI, para nós ficou caracterizado que ele blindou, ele dificultou a aprovação de requerimentos sobre a Lagoinha, sobre essa fundação e sobre esse grupo. Então a gente entrou com isso no STF, o ministro Flávio Dino nos deu razão e pediu explicações, mas não só, para não ficar apenas na denúncia de um parlamentar. Saiu um relatório da Controladoria Geral da União, portanto, um parecer técnico, demonstrando que as emendas do senador Carlos Viana, de 2021, para essa fundação da Lagoinha, têm irregularidades. Nós adicionamos isso na petição que já tínhamos feito ao ministro Flávio Dino. Mas não só, também descobrimos que o senador Carlos Viana, em 2021, quando ele já destinava emendas, apresentou programa de TV vinculada à Igreja da Lagoinha. Então são muitas irregularidades somadas. O que a gente pede? Investigação, sem antecipação de culpa ou de juízo, mas investigação sobre isso, porque a igreja não é balcão de negócio. Diante da explicação de Henrique Vieira, o próprio deputado Sóstenes Cavalcante reconheceu a corrupção na igreja de Valadão. E aí o Henrique aqui foi cuidadoso e eu tenho que reconhecer. Se o deputado Rogério Correia tivesse o cuidado que o Henrique teve, eu não falaria isso. O problema foi que ele quer, o deputado Rogério Correia, durante todo o período da CPMI, ficou fazendo este ataque e não separando o joio do trigo. Se teve um problema, porque a Igreja da Batista da Lagoinha tem vários lugares no Brasil. Se tem um problema isolado com uma congregação, que inclusive é um CNPJ diferente, a Fundação Oasis é outro CNPJ, a TV Super é outro CNPJ, querem embolar tudo para querer manchar toda uma denominação e isso acaba comprometendo. Faltou cuidado do Rogério Correia, por isso que eu fiz essa observação e essa crítica. Se for para defender a igreja evangélica, eu vou defender, porque a gente não pode jogar tudo num cesto só, o que nunca é justo, e a gente não pode, inclusive com essa que está sob investigação e as próprias emendas do presidente da CPMI, a gente não pode emitir um juízo de valor antes que exista realmente um transitado e julgado, até porque antes disso seríamos leviano fazê-lo.